Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, está guardado um dos mais incríveis tratados históricos. Há mais de 500 anos, em 1494, Portugal e Espanha dividiam o mundo. A 370 léguas das ilhas de Cabo Verde era traçado um meridiano que delimitava zonas de influência. As terras e os mares a leste seriam de Espanha, as terras e os mares a oeste seriam de Portugal. Estava celebrado aquele que ficaria para a história como o Tratado de Tordesilhas. Portugal, um pequeno reino situado no extremo sul da Europa, lançava-se à conquista dos mundos, quebrando barreiras físicas e psicológicas até então intransponíveis. Da idade dos mundos fechados, dominado por medos e mitos, à idade do mundo em movimento, Portugal esteve na vanguarda. Os portugueses souberam criar e adaptar as melhores embarcações e, dominando ventos e marés, foram os primeiros a chegar à África, Índia, Brasil e Japão. O que é espantoso acerca das explorações portuguesas do século XV ao século XVI é que fizeram com que um pequeno país europeu formasse um enorme império espalhado pelo mundo. E isto só foi possível porque houve embarcações capazes de enfrentar mares nunca antes navegados, vencendo medos e tempestades nunca antes vistas. Mas afinal, que navios seriam esses que permitiram viagens tão extraordinárias? Instituto Superior Técnico de Lisboa. Nuno Fonseca é engenheiro naval e dirige um trabalho de investigação que pretende revelar como seria uma embarcação que fazia as mais longas viagens dos descobrimentos portugueses. Portanto, é evidente que Portugal, nesta altura, dominava a tecnologia de construção naval. Estes navios eram dos mais avançados que faziam naquela altura. Eram tecnologia de ponta. Visto por esse lado, é parecido com o vai-vem espacial. O vai-vem é o melhor que se pode construir na aviação espacial. Da mesma forma, os navios construídos para as descobertas eram os melhores navios da altura. Estamos a falar da utilização de tecnologia de ponta. É o melhor que há em cada momento. Simplesmente uma coisa é ir para o espaço com a parafernália imensa de computadores atrás e com uma capacidade de programação e preparação das viagens que existe hoje em dia, e outra coisa é ir para o mar no século XVI. Era muito mais difícil a vida a bordo dos navios veleiros no século XVI do que viver a bordo do Space Shuttle. Isso até se prova porque hoje há turistas espaciais e no século XVI por turismo ninguém navegava. Se pensarmos que somos muito avançados, cometemos um grande erro. Porque se recuarmos 500 anos, percebemos que houve uma capacidade extraordinária das pessoas para pegar na tecnologia contemporânea e usá-la de uma forma que lhes permitiu fazerem coisas que nenhum de nós poderia fazer hoje. Empreendimento organizado de descobrimento a longo prazo, o feito dos portugueses foi mais moderno, mais revolucionário do que as largamente celebradas proezas de Colombo. Não existe uma única pessoa entre nós que hoje seja capaz de fazer o que um navegador português conseguiu fazer há 500 anos. Apesar de terem dado início a uma época fabulosa de descobrimento e exploração do mundo, os navios dos descobrimentos são quase totalmente desconhecidos. Hoje, sabe-se mais sobre os navios de há 2000 anos do que sobre os navios dos séculos XV e XVI. Porquê? Não há quase nada escrito acerca da construção dos navios da Idade Média. As pessoas não escreviam acerca de como se faziam as coisas. Isto traduz uma situação curiosa. É que os portugueses chegaram ao Japão 120 anos depois de terem iniciado os descobrimentos, com toda a evolução que isso significa, sem que existisse qualquer tratado técnico de construção naval. O que, em rigor, significa também que entre 1420, 1421 e até cerca de 1570, quando aparece o primeiro texto técnico, todo o nosso trabalho é feito sem documentos feitos por técnicos ou com conhecimentos técnicos que nos expliquem como são exatamente as embarcações. Se recuarmos 500 anos, percebemos que o trabalho nos estaleiros se baseava na passagem oral do conhecimento. Um mestre tinha conhecimentos que eram transmitidos de pai para filho
com a documentação mantida secreta, não porque se reportasse à construção de navios secretos, mas por uma razão que se define de uma forma muito simples, é o sigilo profissional. Havia uma política de enorme confidência, não seria, chamaria sigilo talvez seja exagerado. Lembremos que os reis, na altura, e sobretudo Dom João II, era um político, e ele sabia que um dos segredos do seu sucesso era, com certeza, evitar a concorrência. Por vezes, Dom João II distribuía falsas informações para distrair, digamos assim, os seus adversários. Estamos a bordo de uma embarcação que se considera ser uma réplica tão exata quanto é possível de uma caravela dita dos descobrimentos. Depois de ter sido posta em causa a execução de uma réplica credível por falta de informação, Rogério de Oliveira aceitou o desafio. Não teve receio das críticas e assumiu eventuais desvios em relação ao que seria uma verdadeira embarcação quinhentista. Assim surgiram as réplicas Vera Cruz, Boa Esperança e Bartolomeu Dias. Os historiadores da náutica e os marinheiros têm debatido sobre a fiabilidade dessas réplicas. É muito difícil chegar a uma conclusão. With replicas of Portuguese ships, acho que o que se descobriu foi que estas embarcações eram mais complexas do que se pensava. Talvez até mais avançadas do que se pensava. E tinham problemas que desconhecíamos. Quem olhar, por exemplo, para a réplica da caravela que se encontra hoje ancorada em Lagos, à primeira vista diz que é um navio demasiado alto, que tem um centro de gravidade muito acima do nível do mar e que terá dificuldades em navegar. Tem proporções que lhe permitem ter um centro de gravidade, penso eu, que extremamente estável. Pelo menos da nossa experiência até agora com navegação. A caravela Boa Esperança já enfrentou grandes tempestades, com vagas de 12 metros. Já navegámos com água pelo sobrado do Salão, com as nossas bombas de fundo, a trabalhar constantemente, dia e noite, para manter o nível da água. Se não fossem os meios adequados e modernos que temos a bordo, já tínhamos ido ao fundo. Mas quando o navio está de facto a navegar com as velas armadas e com o vento forte, ele navega perfeitamente e controla perfeitamente a ondulação. Por isso é difícil dizer que não é uma réplica adequada. A grande prova é elas serem capazes de navegar até ao Cabo da Boa Esperança. Mas qual seria então a principal característica da caravela? Acima de tudo, o que distinguia a caravela das restantes embarcações era o facto de ter vergas oblíquas com velas triangulares, também conhecidas por pano latino. Isto dava à caravela uma vantagem que outros navios não tinham. Que era a vantagem da caravela? A caravela, contrariamente ao que era a navegação tradicional europeia, podia navegar quase contra o vento. Isto é, berlinava, como hoje em dia se diz. Em África, ao longo da costa do Saara até à Zona Verde, que era a navegação mais crítica nessa altura e que demorou mais tempo a ultrapassar esse problema, os ventos e as correntes empurram-se quase sempre no mesmo sentido. E, portanto, era relativamente simples ir para o sul, era muito complicado voltar porque se vinha contra o vento. De facto, foi o navio revolucionário para conseguir explorar o Atlântico. A caravela era uma embarcação ágil que conseguia velocidades notáveis contra o vento. O que fazia da caravela uma embarcação tão boa é que podia navegar em águas pouco profundas. Era um navio muito versátil e manobrável. Podiam ir mais longe, levavam mais carga e podiam navegar em sítios onde os outros navios não podiam. O que será que está para além do que os nossos olhos veem? O perigo espreita a cada canto. Há o medo, mas também o espanto e a admiração pelo desconhecido. A descoberta de novas raças e de novas culturas. Mas quais são afinal as origens da caravela? Há quem defenda que ela resulta da evolução de embarcações árabes e há quem acredite que ela deriva do caique, uma embarcação tradicional do Algarve. Será que a caravela é uma invenção portuguesa? Seguramente que a caravela é um tipo de navio parecido com o que já era conhecido no Mediterrâneo, embora adaptado pelos portugueses por uma função específica que era nova.
Uma das qualidades dos portugueses era serem muito bons a fazer versões híbridas da tecnologia já existente na Europa. Levaram dos países do norte da Europa navios muito pesados, construídos para o Mar do Norte, e juntaram as velas latinas usadas no Mediterrâneo. Ao combinar estas duas tecnologias muito especializadas, os portugueses criaram algo completamente novo. O método português de construção do casco confirmou-se na caravela encontrada na Ria de Aveiro. Por coincidência, a última peça recuperada é fundamental para perceber como eram construídas estas embarcações. E a caverna mestra é a base da filosofia construtiva da tradição ibero-atlântica herdada do Mediterrâneo. Os portugueses deram o primeiro passo para o novo tipo de construção de navios. Desenvolveram formas de unir toda a nova estrutura com o novo esquema de velas antes de qualquer outro europeu. Por volta de 1400, já tinham essa habilidade. No decorrer do século XV, os portugueses, primeiro sob o comando do infante Dom Henrique e mais tarde especialmente sob o comando de Dom João II, conseguiram começar a dominar o Atlântico Sul, que era uma área totalmente desconhecida para os navegadores antes desse período. 1415 marca o início da expansão de Portugal. De Lisboa partem 200 navios, conquistando a cidade de Ceuta, no norte da África. O infante Dom Henrique surge como figura-chave. É a primeira iniciativa no seu desejo de converter muçulmanos à religião católica e de conquistar terras além de Portugal. Numa época em que a tese de Ptolomeu fazia crer que o Oceano Atlântico encerrava em África e o Índico era um mar fechado, em que todos achavam que o Atlântico estava cheio de monstros e alguns acreditavam que as embarcações caíam no abismo porque o mundo acabava ali, os portugueses lançavam-se à conquista desse oceano desconhecido e temido, iniciando a grande epopeia dos descobrimentos. Eu pessoalmente considero que o infante Dom Henrique é talvez a figura decisiva em todo o processo dos descobrimentos portugueses, porque a verdade é esta: o mais difícil é começar e o mais difícil é que alguém comece. E esse alguém que começou todo o processo que transformou a história da humanidade, que começou verdadeiramente a Idade Moderna, foi o infante Dom Henrique. E isto porquê? Porque antes do infante Dom Henrique ninguém queria arriscar. Foram necessárias 15 tentativas, ordenadas pelo infante Dom Henrique, para que os marinheiros portugueses conseguissem finalmente dobrar o Cabo Bujador. Aconteceu em 1434, a bordo de uma pequena barca comandada por Gilianas. Vencidos os medos e as tempestades, estava aberto o caminho para o Atlântico Sul. Os portugueses tinham provado que era possível navegar no Atlântico, mas as características dos ventos e das correntes obrigavam doravante à utilização de uma embarcação mais versátil, a caravela. Foi com esta embarcação que os portugueses prosseguiram a exploração da costa ocidental de África. A sua presença ao longo da costa foi sendo assinalada pela colocação de padrões, que ainda hoje são visíveis em alguns pontos do continente africano. Os portugueses desceram aos poucos pela costa a cada ano que passava, descobrindo algo próximo de 300 km por ano. Variava de ano para ano, mas a ideia era expandir o conhecimento aos poucos e eventualmente encontrarem o caminho para a Ásia, que era, obviamente, o objetivo principal. Será o Atlântico um mar fechado, como defende Ptolomeu, ou uma porta para o Oriente, como acredita o rei português Dom João II? Se a África continuasse para sul, o navegador Bartolomeu Dias não tardaria a encontrá-la. Mas a única coisa que os marinheiros veem é água sem fim. Após dias de tempestades nunca vistas noutros mares, Bartolomeu Dias decide rumar para norte. Os marinheiros portugueses tinham finalmente dobrado o Cabo da Boa Esperança, a bordo de uma caravela. Aquilo que nenhuma outra embarcação tinha conseguido antes, tinha sido alcançado pela caravela portuguesa: dobrar o Cabo das Tormentas. As frágeis caravelas que passaram o mítico e temido Cabo das Tormentas e as naus que abriram caminho até ao outro lado do mundo era o que de mais avançado se fez no seu tempo para cumprir a grande aventura dos oceanos. O que descobriram estava para lá da imaginação. You begin to acquire an understanding
Começamos a ter um conhecimento direto de novos povos, novas ideias, novas culturas, novos animais, novas religiões, que podemos observar e comparar com as provas antigas e ver onde estavam erradas. Portanto, existe uma parte importante do Renascimento para a qual as viagens portuguesas contribuíram muito. A partir da revisão de terra, permitiu um século depois a Galileu rever o sistema solar, que passou, na sua interpretação, de ter o seu centro na Terra para uma visão heliocêntrica. Sem os descobrimentos portugueses, esses trabalhos de Copérnico, de Kepler e de Galileu também não seriam possíveis. A partir das informações transportadas pelas embarcações portuguesas, artistas europeus passaram a introduzir novos elementos na sua arte. Por exemplo, o próprio Bosch apresenta já nas suas pinturas, muitas delas eivadas de um sentimento muitíssimo forte e perturbante de religiosidade mística, apresenta muitas vezes animais exóticos que ele de todo não poderia conhecer numa Europa onde a fauna era dominada pelos pintores, mas que ele tinha conhecimento através de desenhos ou através de descrições dos barcos que chegavam, nomeadamente em primeiro lugar a Lisboa. Ao mesmo tempo que as caravelas e naus avançavam na descodificação do Novo Mundo, a botânica, a zoologia, a linguística, a geografia, a cartografia, a astronomia e a arte foram consideravelmente enriquecidos. A verdade é que, se nós quisermos ser relativamente rigorosos, nós podemos dizer que a globalização não é um fenómeno recente que tenha tido início nas últimas décadas do século XX. A globalização é um fenómeno que arranca no século XV e que arranca exatamente graças ao impulso dos portugueses. Aliás, seriam os portugueses que dariam conhecimento ao mundo do próprio mundo.